Hoje nós vamos falar sobre perdão. E conta-se a história de alguns missionários que foram ganhar esquimós para Cristo Jesus. E quando chegaram lá entre os povos, eles descobriram que não havia uma palavra para perdão. E isso é uma questão, às vezes, difícil para o missionário. Como é que eu vou transmitir, a mensagem? Como é que eu vou transmitir a ideia se não existe uma palavra em que eu possa trabalhar? E aí trabalha-se com conceitos, trabalha-se com ideias, formações de ideias, para que as pessoas entendam melhor qual é o conceito, não é, que precisa ser passado. E depois de um tempo ali, estudando a língua, convivendo com a cultura esquimó, eles descobriram que havia uma palavra, que a tradução dela era um conceito. E esse conceito era assim: nunca mais se lembre disso. E eles disseram: perdão é isso. Perdão é isso. Nunca mais se lembre disso. E eles começaram a usar, então, essa palavra com esse conceito para transmitir a ideia do perdão de Deus. E perdão é exatamente isso. Nós não somos capazes de esquecer, mas Deus nos habilita a nunca mais lembrarmos disso. Entende a diferença? Não somos capazes de esquecer, mas somos habilitados por Deus a nunca mais lembrarmos disso. O que é perdão? Perdão é a virtude do caráter cristão em não esquecer, mas não cobrar o outro pela falta perdoada. Vou repetir. Perdão é a virtude do caráter cristão em não esquecer, não somos capazes, mas não cobrar o outro pela falta perdoada. Isso é perdão. Isso é perdão. E todas as vezes que o meu coração corrupto, o meu coração maldoso, intentar contra a minha vida espiritual, contra a minha vida cristã, e trazer, ou querer trazer à lembrança aquilo que pode me dar desesperança, rancor, raiva, ódio. Você viu aquela menininha dizendo: eu nunca matei ninguém, mas já matei. Matei no meu coração, matei na minha mente. É interessante como, sem ela saber, ela está refletindo 1 João capítulo 3, versículo 15, quando a Bíblia diz que nós, quando odiamos o nosso irmão, nós somos como? Assassinos. Então, eu preciso lidar com isso, eu preciso aprender a perdoar como o Senhor me perdoou. Deus também não esquece, mas Ele nunca mais se lembra daquilo. Deus não pode esquecer. Ele não se esquece. A Bíblia não diz que Ele se esquece no sentido de apagar da sua mente onisciente, mas Ele nunca mais se lembra. Vamos olhar para isso. Os aspectos de perdão na Bíblia. Perdão é uma manifestação da graça. Abre aí em Efésios capítulo 2. Foi até citado aqui já pelo David hoje de manhã. Mas abre aí em Efésios capítulo 2. Efésios 2. A palavra de Deus está nos contando sobre o programa, o processo da salvação. Começa assim o texto: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar,
do Espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia por causa do grande amor com quem nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, a nós agora, em bondade para conosco, em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Perdão é uma ação da graça de Deus. O perdão, pode mudar o slide para mim, por favor? Mudou? Travou aí? O perdão é uma ação da graça de Deus. Perdão é uma ação graciosa. Se você vai lendo comigo aqui, nós não oferecemos nada a Deus que contribua ou que me faça merecedor desse perdão e dessa graça. Estou morto, andava segundo o curso deste mundo, segundo o Espírito que atua nos filhos da desobediência, nos quais havia uma inclinação da minha carne, fazendo a vontade da carne, dos pensamentos corruptos e perniciosos do meu ser, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Nada em mim contribuiu para a graça de Deus. Por isso é graça. Nenhum ato, nenhuma palavra, nenhum pensamento, nenhum desejo, nada. Por isso que a Bíblia diz que eu estava morto nos meus pecados, morto nas minhas iniquidades. Mas Deus olha para mim e para você, me ama. Eu gosto demais de João 3,16. Toda a igreja brasileira gosta, né? Porque conhece de cor e salteado, porque Deus amou o mundo. Mesmo eu não tendo nada a oferecer para contribuir com a minha salvação, Deus me ama de tal maneira. E aí, para a gente entender essa tal maneira, ele diz, ele deu o seu filho, para morrer na cruz do Calvário por mim e por você. Graça. Graça pode ser muito bem definida como aquilo que eu não mereço, mas Deus, por amor, me dá. A salvação. Eu e você não merecíamos. Eu e você não contribuímos em nada para a nossa salvação. Mas Ele olha para mim, Ele me ama, e Ele diz, está perdoado. Está perdoado em nome do meu Filho. Está perdoado através do sacrifício do meu Filho, e isso é graça. Agora Deus diz assim para mim e para você, perdoem-se como Deus nos perdoa em Cristo Jesus. Por que é que comigo, em relação a Deus, eu não contribuo com nada, eu não ofereço nada, não há nada em mim que aponte para um merecimento, e quando eu tenho que perdoar alguém, eu exijo do outro merecimento, contribuição? Não é assim? Não, eu só perdoo se
Então há um embate, um conflito conjugal, a gente entra num embate ofensivo, um embate que fere, a esposa ferida de um lado, o marido do outro, e Deus está dizendo para nós, se perdoem, aproximem-se um ao outro e se perdoem. E a gente começa a exigir merecimentos para ofertar perdão. Eu só perdoo se a Denise... Por quê? Você já imaginou se Deus fosse fazer isso comigo e com você? Eu só perdoo você se estávamos todos no inferno. Porque nós estávamos mortos em nossos pecados. Não há nada, não há vitalidade espiritual. Não há vitalidade na nossa alma, no nosso coração, que me impulsione a dizer, Deus. Aliás, quando isso acontece, é pura ação do Espírito Santo. Isso está em João 3. Está em João 16. Se o Espírito Santo não tocar, a gente não diz sim para o Senhor. Não diz, não diz. E agora meus irmãos presbiterianos estão lá por dentro. Aleluia. Esse batistão é presbiteriano na alma. Mas a verdade bíblica é essa. Isso não quer dizer que eu vou deixar de pregar, não quer dizer que eu vou deixar de anunciar, porque a Bíblia diz, ide por todo mundo e fazei discípulos de todas as nações, ou pregai o Evangelho, Marcos ou Mateus, mas a minha obrigação, mesmo que eu saiba que é o Espírito Santo que convence, é pregar, e eu não sei quem que ele vai convencer. Por isso que a Palavra da Vida traz milhares de crianças aqui, todo ano, para ouvir a mensagem. Por isso que Serjão larga todo o Guarujá, e os filhos dele vão se meter lá no meio da selva amazônica, no norte do país, para alcançar índio. Por isso que um monte de gente é movimentada por Deus, para ir no meio de muçulmano, correr risco de vida. Alguns ficam presos, comendo rato vivo nas cadeias, por amor a Cristo Jesus. Porque a ordem é, ide por todo mundo e fazei discípulos de todas as nações. E eu tenho que ir. Estamos fazendo um movimento na nossa igreja. Quem é o seu discípulo? Levando a toda a nossa igreja a entender que cada um de nós tem que fazer discípulos. E tem um menininho, filho do Carlos Valentim e da Priscila. Cadê vocês? Está lá. Tem 7 anos de idade. Ele já tem um discípulo na escola dele. Ele já ganhou um amiguinho para Cristo. E está fazendo discípulo. Essa é a ordem. Mas por que quando eu tenho que perdoar alguém, eu exijo merecimento, quando Deus não exige de mim? Por que quando eu perdoo alguém, eu tenho atitudes que Deus não tem? Uma vez fazendo aconselhamento de um casal, havia um pecado difícil de se tratar, que é o pecado do adultério, e ele é terrível, porque ele fere a alma lá no seu mais profundo. E é quando isso acontece, a gente vê a alma chorando, vi esposas já chorando, maridos chorando o choro da alma, por causa desse maldito pecado chamado adultério, mas que precisa ser perdoado. E tem que ser perdoado. Em nome de Jesus. Mas eu me lembro que fazendo aconselhamento de um casal, a esposa disse assim, perdoo, pastor. Claro que eu perdoo, está perdoado em nome do Senhor Jesus. Mas não quero mais viver com ele. Aí eu disse, mas não deve ser assim. Se você perdoou, tem que ter reconciliação. Não, pastor, olha, eu perdoo, sabe, eu sou capaz de olhar para ele agora, ela olhava, mas não quero viver mais com ele, não. Aí eu disse para ela assim, eu vou pedir para Deus fazer a mesma coisa com você, então. Ela, como assim? Eu vou falar para Deus te perdoar em nome de Jesus. Mas mesmo assim você vai para o inferno. Mas como é assim? Ele te perdoa, mas ele não quer mais viver eternamente com você. Você vai para o inferno. Deus vai falar para você, eu te perdoo, minha filha, você está perdoada em nome de Jesus, o nome do meu filho, mas eu não quero conviver com você eternamente. Você fica no inferno. Tem lógica? Ah, não. Então você não pode requerer isso. Porque isso não tem a ver com o perdão de Deus. Perdão é uma ação graciosa.
E eu não posso requerer do outro nem sequer que ele se arrependa para eu perdoá-lo. Eu tenho que perdoar. Se ele vai se arrepender, se ele vai tratar do pecado dele, é outra história. Mas eu tenho que perdoar. Porque Deus não requer nenhum merecimento de mim. Ele não quer nenhuma ação minha. Ele me perdoou, porque Ele me amou e graciosamente Ele me perdoou. Mas outra marca do perdão. O perdão custa muito para o perdoador, mas muito. Abra sua Bíblia aí em 1 Coríntios capítulo 15. E não é fácil. Dói, fere, sangra, mata. Esse é o custo do perdão. Olha só o que diz 1 Coríntios capítulo 15, versículo 3. Antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Morreu. Logo, daqui a pouco, vou convidar vocês para uma viagem legal, se quiserem ir conosco. Sempre prometi e eu vou mostrar para vocês. Mas lá em Israel tem o Monte da Caveira. Lugar assustador. É que agora os judeus, sem valorizarem tanto a história da salvação do homem, acabaram fazendo uma rodoviária lá no Monte da Caveira. Mas é um lugar horrível, tenebroso, assustador. Porque é o lugar onde as pessoas eram crucificadas. A crucificação era a morte mais terrível, mais inóbil, mais atroz que existia nos dias de Jesus. Na verdade, não foram os romanos que idealizaram a crucificação. Na verdade, a crucificação era assíria. E os assírios eram terríveis. Eles tinham mortes assim, tenebrosas. Tinha uma que eles puxavam, cortavam o freio da língua, puxava a língua do indivíduo, e pregava, amarrava ou pregava a língua desse indivíduo e deixava secando no sol, junto com o indivíduo. E secava, provavelmente foi esse tipo, vazava o olho do indivíduo, pegava algum ferrinho, algum pedaço de pau bem afiado e vazava os olhos do indivíduo enquanto escorria todo o líquido. E deixava os caras cegos. Colocavam argolas, não é, nas narinas dos indivíduos e puxavam os indivíduos por essas argolas. Era assim os assírios. E criaram a crucificação. Certamente foi uma dessas situações que fez com que Jonas visse o seu pai e a sua mãe morrerem. Não pensa que foi à toa que Jonas disse assim, não é porque ele é igual a mim e você que Jesus diz, vai pregar. Ah não, hoje eu vou lavar louça. Vai pregar? Não, hoje tem um filme, tem um seriado, Prison Break na televisão. Não posso perder. Vai pregar o evangelho? Não, não, hoje não dá, vou para o shopping. Não. Jonas reagiu porque ele viu os pais dele serem assassinados pelos ninivitas, pelos sírios, pelos arameus, que também tinham essas ideias horríveis, tanto os assírios como os sírios, essa turma toda tinha uma troca de crueldade terrível. E aí, esses indivíduos começam a usar a crucificação, e isso passa para os romanos, e o meu Jesus, e o seu Jesus, morre na cruz do Calvário, pelo meu pecado e pelo seu pecado, para nos perdoar. Vamos dar uma olhadinha nessa morte. Abre aí, Lucas 23. Eu gosto muito dessa narrativa da crucificação de Jesus. Lucas 23. Vou ler desde o versículo 26, porque é interessante. Uma vez na ceia, eu costumo ler a Bíblia. Até está marcado aqui na minha Bíblia. Por quê? Por que tem o texto de Simão, o cirineu, levando a cruz de Cristo?
Você está lendo tal a narrativa, crucifica, o crucifica. Então, pela primeira vez, lhe perguntou, que mal fez este? Crucifica, o crucificam. Aí Jesus, então, vai pelas ruas de Jerusalém, levando o patíbulo. A parte que Jesus levou da cruz não é a cruz inteira do Mel Gibson, na Paixão de Cristo. Mel Gibson acertou em muitas coisas, mas errou em outras. Ele não levou a parte vertical da cruz, apenas a horizontal. Era essa que se levava, chamado de patíbulo. E ele está levando a cruz depois de ser açoitado muito, a ponto de alguns realmente morrerem no açoite. Isso acerta o filme A Paixão de Cristo. Se você assistiu, você há de se lembrar que em latim chega o centurião e diz: ei, vai matar esse homem antes do tempo? Lembra disso? Isso é fato histórico. Isso acontecia. Os lictores eram tão terríveis, lictores era o nome para esses caras cruéis, que açoitavam os bandidos, os criminosos, que eles matavam os indivíduos antes até da cruz. E o centurião chama a atenção: espera aí, gente, vai matar o homem antes da cruz? Aí Jesus está levando o patíbulo, depois de tudo isso, já com seus tecidos abertos, aquilo ardia, doía, sangrava, já enfraquecido. E aí, como o conduzissem, constrangendo um sirineu chamado Simão, que vinha do campo, puseram-lhe a cruz sobre os ombros para que a levasse após Jesus. E eu vi a pergunta: por quê? Por que está sirineu nessa história? Só para mostrar que Jesus não estava suficientemente em estado físico para levar a cruz? Não, mas tem uma razão teológica para trás. Eu estou lendo a Bíblia. É porque que sirineu tem que levar a cruz? Tem 3 situações claras para isso. Primeiro é para mostrar para Pedro, que disse para Jesus que ele estaria com ele até a morte, que nem aqui não estava mais. Você liga o cérebro antes de abrir a boca, como meu pai dizia para mim. Pensa bem o que você está falando. Você que foi alcançado por ele, amado por ele, viu os milagres dele. Tudo bem, ele curou a sua sogra, mas curou a sua sogra, não é? Você, Pedro, deveria estar aqui ajudando Jesus. Primeira situação é essa. O Senhor está dizendo: muitos que não tiveram um contato pessoal ainda com Ele, são o alvo dessa cruz. Inclusive eu e você agora, que não estávamos na história. Segunda situação. Essa situação mostra que a cruz de Cristo é para todos. Até para um homem que do nada aparece do campo e é pego pelos soldados e é constrangido, forçado a levar a cruz de Cristo. É para mostrar para mim e para você que Jesus está morrendo por todos. Não é só pelos seus apóstolos. E essa cruz é para você também. E sabe qual é a terceira coisa mais linda? A família desse cara se converteu. A gente encontra eles lá em Romanos 16. Família do Simão Sirineu se converte, conhece a Cristo. E eu não tenho dúvida que fora por toda a experiência, contato íntimo que ele teve com Jesus no momento da cruz. E o pessoal fica querendo tirar a cruz das nossas mensagens. O pessoal fica querendo tirar a cruz das nossas igrejas. O pessoal fica querendo tirar a cruz da suficiência da salvação em Cristo Jesus. Seguiam a numerosa multidão do povo e também mulheres que batiam no peito e o lamentavam.
Porém, Jesus, voltando-se para elas, disse: Filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorai antes por vós mesmas e por vossos filhos. Porque dias virão em que se dirá: bem-aventuradas as estéreis que não geraram, nem amamentaram. Isso vai acontecer ainda, está lá em Apocalipse. Nesses dias dirão aos montes: cai sobre nós, e aos outeiros: cobri-nos. Porque se em lenho verde fazem isso, o que será no lenho seco? E também eram levados outros 2 que eram malfeitores para serem executados com ele. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como os malfeitores, um à direita, outro à esquerda. Contudo, dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes dele, lançaram sortes. O povo estava ali, a tudo observava, também as autoridades zombavam e diziam: salvou os outros, assim mesmo se salve, se é de fato o Cristo de Deus escolhido. Igualmente os soldados escarneciam e, aproximando-se, trouxeram-lhe vinagre, dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Também sobre ele estava a epígrafe, em letras gregas, romanas e hebraicas: este é o rei dos judeus. Um dos malfeitores, crucificado, blasfemava contra ele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro repreendeu, dizendo: nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem: estupro, assassino, roubo seguido de morte, reacionário, revolucionário, matador. Essas eram as coisas que eles provavelmente haviam feito. Mas este nenhum mal fez. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Que merecimento tinha esse homem? Alguém pode me falar? O que esse bandido fez para ganhar salvação? Alguma coisa? Já era quase a hora sexta, e escurecendo-se o céu, houve trevas sobre toda a terra até a hora nona, e rasgou-se pelo meio o véu do santuário. Então Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isto, expirou. Mas um pouquinho antes, Mateus relata para nós que ele disse assim: Eli, Eli, lama sabactani, Deus meu, por que me desamparaste? Existe uma dor física enorme, mas existe agora uma dor enorme, divina, entre Deus Pai e Deus Filho por causa do meu pecado e do seu pecado. A quebra de comunhão entre o Filho e o Pai por causa de você e por causa de mim, que é restabelecida imediatamente porque o que Jesus está fazendo satisfaz as exigências de Deus. E aí Jesus morre. E todas as multidões reunidas para este espetáculo. Espetáculo. A palavra que era usada nas arenas, nos circos. Alguns estavam lá apenas olhando isso como um espetáculo. Vendo o que havia acontecido, retiraram-se a lamentar, batendo nos peitos. Entretanto, todos os conhecidos de Jesus e as mulheres que o tinham seguido desde a Galileia permaneceram a contemplar de longe estas coisas. Perdoar dói. Para Deus doeu muito, muito, muito. Doeu a morte do filho dele. Deus está olhando para Jesus crucificado na cruz, morrendo. Deus sente na sua divindade a separação com o seu Filho amado eterno. Por causa do meu pecado e do seu pecado. Perdoar dói.
E é custoso para quem perdoa. Por isso eu e você não podemos achar que ofertar perdão é uma coisa simples, fácil, corriqueira. Dói, sangra, dilacera, entristece, mas precisa ser dado. Uma vez um dos meus diáconos lá na igreja, Deus o ite, isso já faz uns 4, 5 anos que aconteceu. Na hora de orar, no momento em que os diáconos oram lá, consagrando ofertas e dízimos ao Senhor, e era dia de ceia, ele fez uma oração muito interessante. Ele disse assim: Senhor, eu te agradeço, porque quando Jesus morreu, Ele soprou vida em nós. Eu achei fantástico. E eu pensei, há de vir coisa boa de um diácono? Claro que há. Sempre. Cadê meu diácono mor, vice-presidente? Marcinho, onde você está? Cadê você, Marcinho? Você está aí? Tamo junto, hein, Marcinho, diácono? Os outros diáconos da minha igreja. Olha a oração do Deus Uite. Olha a percepção que Deus deu para esse homem. Em orar. Te agradeço, Senhor, porque a morte de Jesus soprou vida em nós. Nunca vou esquecer disso. Já fiz até uma série de mensagens com essa oração do Deus Uite. Porque essa é a verdade. Mas doeu. Jesus teve que morrer para que eu tenha o sopro da vida eterna em mim. Então perdoar dói. E não vai ser diferente para mim e para você. Num desses outros contextos de perdão familiar, uma vez aconselhando e levando as pessoas a entenderem o pecado, se perdoarem, um dos cônjuges disse assim para mim: pastor, dói muito, mas eu perdoo. Dói muito, mas está perdoado em nome de Jesus. Porque dói, e dói muito. E Deus não disse que seria diferente. Ele disse: eu morri por vocês para perdoá-los. Eu sangrei por vocês. Eu fui para a cruz por vocês. Eu fui para o Monte Caveira por vocês. Dói. Dói. Gálatas 1,4 fala a mesma coisa, que Cristo morreu por nós. Mas o perdão também, ele tem uma outra marca. Muda para mim, por favor. Devemos perdoar como Deus perdoa em Cristo Jesus. Então a gente viu que é uma ação de graça, custa, e lá em Efésios capítulo 4, que é lá até o contexto que nós estamos usando, você tem em Efésios capítulo 4, a palavra de Deus dizendo o seguinte para mim e para você. Lá no versículos 30 a 32. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura e cólera, e ira, gritaria, blasfêmias, e bem sim toda malícia. Olha, lendo esse texto, eu me sinto muito envergonhado perante a minha esposa, meus filhos, alguns de vocês que já convivem um tempo razoável comigo e já me pegaram nessas amarguras, cólera, ira, gritaria, blasfêmia e bem assim toda malícia. Como é difícil. E Deus está dizendo, deixa longe isso. Bem distante de vocês. Mas meu coração toda hora fica clamando. Malícia, amargura, cólera, ira, gritaria. Antes, tragam para perto de vocês, junto de vocês, benignidade, compaixão e perdão um ao outro.
E aí a Bíblia diz assim: perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Estamos requerendo alguma coisa do ofensor para perdoá-lo? Estamos requerendo alguma coisa do ofensor para dizer a ele: eu te perdoo? Estamos exigindo alguma coisa do ofensor para dizer: está perdoado em nome de Jesus? Estamos relutando: não, eu não tenho que perdoar. Olha o que ele me fez. Olha o custo da ação dele. Mas perdoar custa muito ao perdoador. A Deus custou a vida do filho dele. E muitas vezes nós relutamos por perdoar porque custou muito aquela ação. De repente custou a minha dignidade, de repente custou os meus bens, custou a minha alegria, custou a minha paz. E eu digo: olha quanto custou. Olha quanto custa perdoar essa pessoa. E relutamos. E Deus disse para mim e para você: custa muito. Custou a vida do meu filho. Custa muito para quem perdoa. Então como é que eu tenho que perdoar daqui para frente? Como é que tem que ser o meu perdão e o seu perdão? Dessa forma. Dessa forma. Eu creio que uma das expressões mais lindas, e é um dos textos que eu mais gosto, é Romanos 5,8. Eu acho que eu tenho até um slide aí com ele, mas eu vou linkar aqui. Romanos 5,8 mostra a grande expressão da graça, do perdão de Deus, sem requerer nada de mim. Custou para ele, mas ele diz: eu te perdoo. E o perdão não leva em conta a atitude do ofensor, mas sim a graça do perdoador. Olha só o que diz o texto. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Sabe quando Jesus morreu por mim e por você? Quando eu era ainda pecador. Sabe quando Jesus pagou o preço por mim e por você? Quando eu era ainda pecador. Não é encantador? Não é maravilhoso saber disso? Só que eu quero me lembrar e lembrar vocês de uma coisa. Lá em Efésios está escrito assim, ó: perdoem-se uns aos outros, como Deus, em Cristo, nos perdoou. Eu tenho que estar disposto a morrer pelo ofensor, sendo ele ainda pecador. Quais são os sentimentos que nós temos quando alguém nos ofende? Quais são as atitudes que implementamos quando alguém nos ofende? Quais são os pensamentos que nutrimos em nossa mente quando alguém nos fere? Será que eu reflito Romanos 5,8? Porque a Bíblia diz: perdoe como Cristo. Perdoe como Deus perdoa você em Cristo Jesus. Ele prova o seu amor por mim. Porque Cristo morreu, sendo eu ainda pecador. Algumas perguntas importantes para você fazer, para sabermos se realmente estamos andando em direção à observação, à obediência, à prática das Sagradas Escrituras. Meu coração está pronto a perdoar, mesmo que a pessoa ainda não tenha se arrependido do seu pecado? Estamos preparados para isso? Estamos conscientes disso? Estamos dispostos a isso? Eu tive o privilégio de conhecer algumas pessoas na minha vida
que jamais eu me esquecerei e que foram impactos na minha vida. Uma delas é um casalzinho de anciãos hoje, queridos demais, lá na cidade de Machado, Minas Gerais, sul de Minas. Na época foi o aluno mais idoso do CTL. Eu tinha o privilégio de coordenar o CTL, dar aulas lá em Machado. E seu Ivair Fará era o aluno mais velho na época. Já naquela época tinha 80 anos de idade. Ele está lá com seus 96, mais ou menos. Outro dia falei com ele, com a voz bem suave, tranquila, em paz com o Senhor. Mas esse homem era um horror. Até hoje ele dá uma piscadinha assim. Ele fala com a gente, dá uma piscadinha. Tique da ruindade dele. Ele falou que ficou para ele lembrar quem ele era. E agradecer todo dia a graça de Jesus. E ele é árabe. E eu tenho descendência judaica. Ele falava, vamos almoçar lá em casa para eu pôr estriquinina no arroz para você comer, pastor. Aquele jeitinho dele. Extremamente amoroso. Ama a minha família de paixão. Sempre fomos muito bem cuidados por ele e pela dona Mazinha. Carinhosamente chamada às vezes de Zezé, a esposa dele. Pastor, que bênção que você chegou. E mineiro assim, e comer um queijinho aqui na cozinha. Tem bolinho de fubá, café. É uma delícia a casa de mineiro, né? Você não vai para a sala, você vai para a cozinha. Casa de paulistano, você fica lá fora apertando a campainha. Eles falam pelo interfone, fala pastor. Não da IBVM. Outros paulistanos. Mas você sabe quantos anos orou a dona Zezé pela conversão do Ivair? 38 anos. Aquela coisa ruim. O David Miserável falou, pode se soltar hoje que a fita está pronta já. E um dia o seu Ivair ficou muito doente, ficou com uns problemas lá, tal. Eu fui visitá-lo. E cheguei lá, tinha 2 senhoras visitando também. Tive o privilégio de conhecer as parceiras de oração da dona Zezé. 2 senhoras, anciãs. Ali no leito, perto do Ivair, estávamos ali, demos muita risada, brinquei com ele. E aí elas me contaram, elas diziam assim, essa mulher, pastor, é uma mulher honrosa. Porque esse homem era ruim, pastor. O Ivair piscava assim, dava aquela risadinha. Né? Esse homem era ruim. Pensa numa coisa ruim, pastor. Fio do Dido. Aumenta umas 5 vezes, pastor. Era quando ele era nenê. Você tem que ver quando cresceu. E elas começaram a dar um testemunho da dona Zezé. E o Ivair entrou na conversa e disse, era tudo isso, pastor, e muito mais. E aí ele começou a fazer revelações das ações maldosas, apurrinhadoras, que ele fazia contra a esposa dele, por causa da fé dela. E ele começou a contar para nós o que ele fazia. Como ele apurrinhava a dona Zezé. As coisas mais leves assim, na hora que ela estava saindo para ir para a igreja, ele dizia, não, vai fritar um ovo para mim. Frita um ovo. Vai lá, frita um ovo. E ele falava, eu queria que ela fritasse só para ficar cheirando o ovo e fritura, para ir na igreja assim, fedidinha. Olha a cabeça do indivíduo. E eu falava, o que a senhora fazia? Fritava o ovo, com todo o amor da minha vida. Orando, Senhor, que esse ovo seja usado para a salvação do Ivair.
Quando eu vi isso, eu falei, você foi chocado em Cristo Jesus, né, Ivair? E ela fritava o ovo, toda pronta para ir para a igreja. Ia ficar cheirando fritura. Aí ele, fritou? Fritei. Frita mais um. O cara era miserável. E só para apurrinhar. Mas ela orando, 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 orando. Até que um dia Deus disse, eu vou dar de presente para você, Mazinha. Porque a sua oração me honra. E Evair caiu de joelhos diante de Deus. E hoje é um crente comprometido com a graça. Seu Cilde, o senhor conhece o senhor Evair Fará? Ele é Gideão. Conhece, seu Cilde? Não conhece? Ele é Gideão, famoso, aí foi, né? Não sei quanto ele está ativo ainda, mas era coordenador da área lá. Vocês, Gideões, tem esse testemunho desse Gideão aí. Evair Fará, cidade de Machado, Minas Gerais. Essa história reflete uma esposa que perdoa, hora após hora, um marido maldoso, que ficava fustigando a fé dela o tempo inteiro. Sabe por quanto tempo? 38 anos. Eu não estou falando de uma coisa de uma semana. Eu não estou falando de algo que durou um mês. 38 anos. Segunda pergunta. Quando necessito me sacrificar pelo outro para proporcionar-lhe o benefício do perdão, eu luto em sacrificar meus sentimentos ou prontamente tomo a minha cruz? Eu estou disposto a sentir a dor, sangrar, por perdão ao outro? Eu estou disposto a se possível, ser considerado anátema, como Paulo diz? Se eu pudesse, eu gostaria de ser anátema, para que vocês alcançassem a salvação. Eu estou disposto ou eu fico relutando em sacrificar para perdoar o outro? Dói. Perdão custa muito a quem perdoa. Não é simples, não é fácil, mas é o que honra a Deus. E última pergunta. Quando o outro permanece no pecado, fico irado se não o vejo sofrer as consequências, como acho que deveriam? Tipo aquele sujeito que foi engolido pelo grande peixe. Qual era o nome dele mesmo? Jonas. Você lembra a atitude de Jonas porque Deus foi gracioso? Eu sabia que o senhor é assim. O senhor é gracioso, misericordioso, bondoso. E eu sabia que o senhor não ia fazer nada com essa raça horrível chamado ninivitas. Que ele queria que Deus descesse a espada em cima desses indivíduos, que mataram a sua família, subjugaram o seu povo. Será que eu sou Jonas nessa hora? Em que Deus manifesta a graça dele, perdoa o outro, e eu fico pensando, não, mas está muito simples. Aí a gente fica fazendo as coisas para apurrinhar, para dificultar, porque eu não quero perdoar o outro. Como está o nosso coração em relação a isso? Como que eu lido com isso? De novo, perdoar como Deus em Cristo perdoou não é ser conivente, permissivo com o pecado, mas é ser complacente, compassivo com o pecador. Que Deus nos ajude. Vamos orar? Pai querido, te damos graças porque o Senhor é um Deus de perdão. E o Senhor nos perdoou
em Cristo Jesus. Obrigado. Nosso coração se constrange diante de toda essa história linda da salvação. E nós somos muito mais gratos a Ti. Obrigado pela salvação em Cristo Jesus, pelo perdão que temos por meio de Cristo Jesus. Mas, Pai, como é difícil para nós e em nós sentirmos, escolhermos e agirmos da maneira que o Senhor sente, escolhe e age. Mas eu sei que o Senhor já proveu tudo o que precisamos, tudo o que é necessário para que tenhamos virtudes piedosas que dão crescimento, que edificam relacionamentos. Não é por nós. Então ajuda-nos a fazer morrer a nossa natureza terrena, pecaminosa e corrupta. E através do Teu Espírito, reveste-nos, Senhor. Coloca em nós todo o sentimento gracioso, amoroso, bondoso e perdoador do Senhor. Ajuda-me, Senhor, ajuda o Teu povo aqui a sermos verdadeiros ofertantes do perdão em Cristo Jesus. Nós oramos assim, Pai, porque precisamos de Ti, e nos abençoa, em nome de Jesus. Amém.